Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 80 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje nós vamos falar das 12 camadas da personalidade e vai ser um episódio muito bacana, principalmente para aqueles que nunca ouviram falar, não sabem do que se trata, não sabem o que é, não sabem nada. O que eu pensei em fazer? Para não ficar gigante isso aqui, e também para a gente não ficar preso a coisas que não tem tanta importância para a gente, eu vou dividir isso aqui em 2, talvez 3 episódios, tá? E esse episódio, especificamente, nós vamos falar de uma introdução, que na verdade não é bem uma introdução, porque eu quero puxar coisas aqui, qual que é o esquema das 12 camadas, né? O Olavo deixou isso aqui como uma espécie de um rascunho, né? Exatamente um rascunho, mas assim, quando você pega o documento, é um documento de 20 páginas, acho que tem 20 e poucas páginas. Ele é pequenininho. Só que ele tem uma forma de escrita que é quase como se fosse umas anotações pessoais, sabe? Ele não tem uma pretensão de ser científico ou de ser um tratado sobre a personalidade ou de... Enfim, nada disso. Ele tem uma ideia, uma proposta de ser alguma coisa que se fosse desenvolver depois, né? O Olavo, eu acho que eu já cheguei a ouvir ele falando em algum lugar que ele não teria tempo para desenvolver tudo completamente do jeito que ele queria, porque é um trabalho de muitas vidas, né, digamos assim. Então, o que ele fez foi tentar mapear isso daí, deixar mais ou menos rascunhado, e aí depois psicólogos, psiquiatras, até os alunos dele e tal, iriam pegar isso daí para desenvolver maximamente. Eu acho que o Ítalo Marcilli fez esse trabalho, porque ele tem algumas aulas já falando sobre isso, e ele mudou o esquema, né? Ele coloca num esquema de um círculo, e aí cada camada tem a ver com uma escola de psicologia, né? E aí ele dividiu isso daí, e, enfim, ele fez um trabalho muito mais, digamos assim, muito mais, não vou dizer completo, mas é um trabalho muito mais sistematizado daquilo que o Olavo começou, né? Então, qual que é a ideia aqui? O Olavo traz alguns pontos antes dele começar a falar das camadas, e ele traz alguns pontos depois que ele termina de falar de todas as camadas, né? O que eu queria fazer aqui? Pegar esses pontos, tanto a introdução quanto depois a parte da conclusão, juntar isso tudo numa espécie de documento só, né? Eu peguei aqui alguns pontos, e aí eu vou pegar, porque eu quero ler isso com vocês. Eu quero que vocês realmente saibam do que se trata, daquilo que está ali no documento. Eu não vou falar da minha cabeça, eu não vou falar do que eu acho, eu não vou falar absolutamente nada que não esteja no documento. Na verdade, eu vou tentar, às vezes, porque tem algumas coisas, como está num modelo, né, de anotação, quase como se fosse um lembrete, né, um rascunho de lembrete, de vez em quando eu vou tentar dar um certo sentido assim, para alguma frase ou outra que talvez não esteja tão clara, que, como eu disse, né, não tinha preocupação de deixar isso aqui de um jeito que seja, para apresentar, sei lá, num evento, alguma coisa assim. Ele simplesmente pegou e organizou algumas coisas e deixou aí. E é isso, tá? Pra você ter uma ideia, nem a definição do que ele chama de personalidade ele deixou. Então eu tomei a liberdade de pegar aqui, né, uma definição qualquer de personalidade. Na verdade, eu achei uma que é da Associação Americana de Psicologia, e eu acho que ela encaixa bem naquilo que o Olavo queria dizer. Eu não sei se na completude do que ele queria dizer, não sei se é exatamente isso que ele pensava quando ele pensou em personalidade, mas eu tenho aqui uma definição de personalidade que eu vou ler para vocês, e depois a gente vai entrar no documento em si. Então, eu peguei algumas partes aqui, também não peguei todas, porque tem hora que ele faz umas divagações, assim, que você vê que claramente ele tá filosofando ali dentro daquilo que ele imaginou, e a ideia não é aprofundar tanto nesse podcast,
é mais a gente ter uma ideia. Isso aqui vai ser uma excelente introdução para aqueles que não conhecem nada, não sabem de nada sobre essa teoria. E então eu peço que você já mande isso aqui para alguém. Toda vez que sair o assunto desse tipo de coisa, numa conversa ou alguma coisa com seus amigos, você pega esse episódio e envia para eles, porque eu acho que isso vai ser de muita ajuda. Fala-se muita besteira sobre um monte de coisa do Olavo, né? Fala-se. Existe um folclore em volta do Olavo. Inclusive o chat GPT, depois você faz esse teste, você vai ver que é um negócio surreal. Você bota lá no chat GPT alguma coisa, né, sobre o Olavo, pesquisando sobre o Olavo, ele vai sempre deixar uma notinha tipo assim, bom, o Olavo é um pensador controverso, né, então toma cuidado quando for pesquisar coisas dele e tal. Então sempre tem essa sempre tem essa aura dele de uma coisa meio, um cara meio das sombras, né, que, enfim, a maioria das pessoas não conseguiu, ou não quer, ou não quis, ou não teve interesse, sei lá, ter contato com a obra do Olavo, né? Então as pessoas ficam vendo notícia, ficam ouvindo falar, disse-me disse, não sei o que, blá, blá, e aí fazem uma ideia do Olavo que é um negócio surreal, assim. Enfim, aí eu acho que esse episódio vai ser legal para essas pessoas, não para a pessoa que realmente odeia ele, porque isso acontece também, né? As pessoas odeiam as outras pessoas por motivos que elas talvez até desconheçam. Mas uma pessoa assim que tem só um pé atrás, mais ou menos, é interessante você mandar, porque isso aqui ajuda a destrinchar uma série de coisas, de uma coisa muito ínfima dentro da obra do Olavo, que ele tem, sei lá, milhares de páginas escritas, ele desenvolveu várias teorias próprias, né, dentro da filosofia. Essa coisa das 12 camadas é uma contribuição importante, mas não chega a ser, sei lá, uma unha do mindinho do que ele realmente contribuiu, né? Então, se você tiver alguém que tem interesse nesse tipo de assunto, por favor, envie o episódio, que vai ser muito legal que a pessoa tenha contato com isso, e aí você ajuda a mensagem a chegar mais longe também, né? Então vamos lá. Qual que é a definição da Associação Americana de Psicologia para o termo personalidade? Ele fala assim, ó, a personalidade se refere a diferenças individuais em padrões característicos de pensar, sentir e agir. Esse é exatamente o que está escrito no site da Associação Americana de Psicologia. E aí a gente começa, então, vocês vão ver que tem muito a ver com aquilo que o Olavo define aqui, né? Ele não define explicitamente, mas vocês vão entender. Então eu vou começar lendo e conforme, né, tem necessidade eu vou parando só para dar um tom um pouco mais claro, né, para aquilo que eu imagino que a pessoa que seja leiga precise saber para que ela entenda o documento, né? Então, ó, a camada é a síntese da personalidade, né? Definindo o que é a camada. São 12 camadas, o que é esse negócio de camada, né? A camada é a síntese da personalidade. Portanto, cada passagem de camada, a camada é uma mudança de personalidade inteira. Ou seja, o conjunto, ou seja, a pessoa, a personalidade, adquire uma nova forma sem alterar suas partes. O que ele está dizendo aqui é que você não deixa de portar uma camada. Você simplesmente adiciona uma camada nova por fora daquilo que você já é. Né? Conforme você vai amadurecendo, você vai trazendo camadas novas para o seu eu, né? E aí é por isso que são 12. Continuando. Nessas progressivas passagens de camada a camada, o que muda é o fim, o propósito a que se dirige o todo da personalidade. É um propósito diferente a cada época, e esse propósito em si mesmo nada tem a ver com a estrutura da personalidade, porque ele faz parte de um desenvolvimento ideal do ser humano ao longo da vida. É como se fosse um esquema da vida. Aí ele está resumindo o que é a teoria das 12 camadas, né? É como se fosse um esquema da vida, ou seja, um esquema do desenvolvimento temporal humano. Essa teoria das 12 camadas só pode ser entendida em termos de autoconsciência.
E cada nova camada é um novo padrão de autoconsciência. O que ele quer dizer com isso? Não é possível que as pessoas digam para as outras em qual camada elas estão, né? É um exame de autoconsciência. Você precisa entender a teoria, né? Entender do que se trata, o que cada camada quer dizer, qual é exatamente o significado daquilo, e aí você faz a sua própria avaliação. Você toma ciência daquilo que você é, daquilo que você faz, daquilo que te motiva, e aí você descobre em qual camada você está. Né? Depois ele traz até uma definição de consciência, o que ele quis dizer com consciência, que eu achei até que ficou mais confuso do que se ele não tivesse explicado. Mas vamos ver aqui, ó. Consciência. Só se entende a consciência se entendê-la como um valor, que é a possibilidade humana que não se realiza automaticamente. Ou seja, quando se aceita como um valor e você a persegue, busca e deseja. E aí, então, ela se desenvolve. A consciência, ele traz o seguinte, a consciência é sempre uma espécie de projeção futura daquilo que você deseja, né? Então, é aquilo que te move para frente. É aquilo que você está olhando, que está além de você, que você gostaria de ser, ou gostaria de ter. Enfim, alguma coisa desse tipo, que você está olhando para um ponto futuro e que você persegue. Aquilo ali seria uma espécie de consciência, aquilo que você busca. E aí, conforme você busca, você persegue, você vai atrás, ela se desenvolve. Então é basicamente isso que ele quis dizer com a questão da consciência. Continuando. As camadas da personalidade correspondem a uma divisão cronológica, ou pelo menos a uma escala de evolução ideal. E cada camada abarca toda a personalidade concretamente. É por isso que ele desenvolveu nessa forma de camadas, né? Imagina uma cebola, né? É sempre essa alegoria que a gente imagina, e que eu imagino pelo menos, porque é uma alegoria bem simples, né? A cebola, ela tem várias camadas ali, e obviamente quando você olha para uma camada mais externa da cebola, você está vendo a completude daquela cebola, né? Você não consegue dizer o que tem por dentro ali, o que está atrás daquilo. Você olha para a camada de fora e, no aspecto observacional, pelo menos, né, aquela camada de fora é a cebola por completo, né? É basicamente isso que eu imagino que ele quis dizer nisso daí. De novo, né, continuando. As camadas fluem sucessivamente na medida em que o sujeito evolui, absorvendo os elementos contidos na camada anterior e os direcionando segundo um outro princípio unificador, que lhe indica uma nova fonte de motivações, ou seja, uma nova chave de explicação dos atos. Aqui, eu acho muito interessante, acaba sendo uma explicação um pouco mais organizada, né, eu acho, da questão da consciência, né? Que é algo que você está num certo ponto da sua evolução, da sua personalidade, e aí você concretizou, você dominou aquela meia dúzia de capacidades ali, aquela meia dúzia de visões de mundo, meia dúzia de habilidades, de virtudes, enfim. E aí você olha para a próxima e aí você é movido, ou seja, você tem a motivação daquela próxima camada. E aí você vai buscando ela até que você consegue alcançar. E aí você solidificou uma nova camada. Seria basicamente essa a ideia. Continuando. Todo indivíduo só sai de uma camada quando esta deixa de ser problema, ou seja, quando ele enfrenta um problema pior e o seu sofrimento passa a ter outro motivo. Isso não pode ser avaliado externamente, apenas o próprio sujeito é quem sabe, ou então quem o observa por um longo tempo. Então, percebe o seguinte, às vezes a gente comenta alguma coisa sobre temperamento, né? O temperamento é uma característica da própria personalidade também, mas que ele meio que vem pronto, né? A gente já nasce meio que com ele. É uma espécie de... O pessoal da simbólica chama de elemento mineral da nossa constituição, da nossa personalidade, né? Ele é fixo, a gente vem com ele. Seria basicamente alguma coisa da camada 1, né? E é relativamente tranquilo você olhar para uma pessoa de fora e tentar entender, né, qual é o temperamento dela.
você tem ali os dois eixos, né? O eixo frio e quente, e o outro eixo que é o seco e úmido. Você consegue, de acordo com as reações que essa pessoa tem, mesmo um colega de trabalho que você não tenha tanta intimidade, mas de acordo com as reações, das situações que acontecem, você consegue observar até de forma superficial, dependendo, né, se for um temperamento muito explícito ali, você consegue sacar ali na hora que tipo de temperamento aquela pessoa tem. As camadas da personalidade não são assim, né? E isso ele está reforçando porque eu imagino que ele deva ter pensado, né, que de repente, sei lá, alguém começar a usar um certo charlatanismo para usar as camadas, né, de forma banal e tal. Isso não é assim. E por que que não é assim? Porque tem a ver com aquilo que te aflige, aquilo que é o seu sofrimento, aquilo que te motiva enquanto pessoa evoluindo na vida, pessoa lidando com coisas na vida. É aquilo que te tira do lugar e fala assim, cara, isso aqui, beleza, eu conquistei isso aqui, mas agora eu quero uma outra coisa. Essa outra coisa vai ser a próxima camada que você vai tentar avançar para ela. Né? Então, fica bem claro isso, né? Continuando. O desajuste de motivação fica claro quando, numa camada, lembrando que, rapidinho, só fazendo cada camada ela traz uma motivação diferente, tá? Isso aí a gente falou lá em cima, só deixando isso bem claro, porque isso vai ser importante nesse parágrafo aqui. O desajuste de motivação fica claro quando, numa camada, continuamos agindo conforme os motivos pertinentes às camadas anteriores. Seria o mencionado caso de um sujeito exercer um papel social que representa a sétima camada, de acordo com a sua economia orgânica exclusivamente, que é o motivo da sexta camada. Eu vou falar um pouquinho das camadas que eu vejo como principais para a gente aqui, quando o assunto é maturidade, tá? Mas basicamente o papel social ele é a motivação da sétima camada, ou seja, a vivência em comunidade, e o papel, né, financeiro, ou seja, ser útil, trabalhar, ganhar dinheiro e tal, é basicamente a motivação da sexta camada. Quando uma pessoa tenta exercer um papel social antes de ter dominado a questão da economia, ele chama aqui de economia orgânica, né? Claramente dinheiro, né? Quando a pessoa tenta pular a camada, ela em algum momento ela vai acabar voltando, porque não é natural. Aquilo que ela está tentando mostrar para os outros, que é a grande motivação dela, grande motivação da vida dela, ela está defraudando, né, a própria alma, né, que ela está dizendo que a motivação dela é uma, quando claramente é outra. Né? Então, eu não preciso me preocupar com a questão da motivação específica de cada camada agora. Eu vou fazer depois um episódio sobre isso. E agora, no final desse, eu vou explicar basicamente algumas coisas que são importantes para a gente entender por alto agora, tá? Mas a ideia aqui é querer dizer o seguinte, cara, às vezes as pessoas estão tentando demonstrar uma espécie de motivação diferente daquilo que realmente é a motivação dela, seja por alguma convenção social, seja para parecer mais importante, seja para sinalizar virtude, enfim, os motivos são imensos, né? Mas se a pessoa estiver fazendo isso, ela deixa claro, não para os outros, porque não dá para saber isso, mas se ela fizer uma análise honesta dela mesma, ela vai perceber que, na verdade, ela não está naquela camada mais evoluída que ela tentou demonstrar, né? E aí quer dizer que ela está agindo, de repente, até desenvolver alguma neurose, alguma coisa assim, porque a pessoa está vivendo uma ilusão, está vivendo uma vida que claramente não é aquela que ela vive de fato, né? Então, por que isso é importante? Porque no próximo parágrafo ele vai falar assim, ó, vou continuar lendo. Não existe regressão de camada, ou seja, você não volta, né? Então, se você foi para frente e depois regrediu, quer dizer que na verdade você não foi para frente. Você fingiu que foi para frente, você tentou simular uma coisa que na verdade não era verdade. Então, voltando ao texto, ó, não existe regressão de camada, a não ser em casos patológicos como demência senil, lesão cerebral e etc. Se o sujeito regride, é porque, na verdade, nunca esteve naquela camada. Trata-se de uma pseudo-ocupação de camada. O envolvimento com assuntos da camada seguinte, quando a chave do comportamento se encontra na camada anterior. Né? Falei disso,
acabei me adiantando, falei disso mais em cima. Aí ele vem fazendo uma chacota, né? É uma performática, uma inflação. Aí, 2 pontos. O indivíduo inchou, mas não ocupou realmente o espaço. Ele é como um balão vazio. Um balão vazio que você estica ele, né? Ele ocupa aquele espaço, mas você solta, ele volta. E, portanto, ele não estava inflado de fato, né? Ele estava só deformado. É uma deformação que ele mesmo causou por algum motivo dele específico, mas que não era uma evolução de camada de fato, né? Então, só para vocês entenderem por alto aqui, quando a gente fala de maturidade, de desenvolvimento de personalidade, tem algumas coisas que aí sim, né, eu vou detalhar no próximo episódio, que é o seguinte: até a quarta camada, até a camada 4, que é a camada dos afetos, o ser humano se desenvolve razoavelmente normal, desde que ele não tenha nenhum... O Olavo deixa isso claro quando ele fala da camada 4. Desde que não exista nenhum tipo de interrupção, de desenvolvimento, né? Nenhuma doença, nada desse tipo. Até a camada 4 vai meio que no automático. É claro que hoje em dia, quando você pega, por exemplo, a camada... Vamos falar então das... Só para não ficar dando exemplo vago, né? Vamos falar primeiro, ó. As duas primeiras são camadas que, de alguma forma, a gente nasce com elas, né? A primeira ele chama de astrocaracterologia, ou seja, são características que vêm com a gente. Você brotou no mundo, você tem algumas características que são suas, né? O temperamento, por exemplo, é um deles. Na segunda camada, ele fala da hereditariedade, e aí você vai pegar algumas questões do seu pai e da sua mãe, né? Então, são duas camadas onde você brota no mundo já com elas. A terceira camada seria o que na educação infantil, né, a gente chama de mais ou menos a segunda infância, né? Porque até os 3 anos, mais ou menos, você meio que vai no automático, né? 2 anos, 2 e pouco, 3 anos, você vai meio que absorvendo aleatoriamente o que o mundo te oferece ali e tal. Dos 3 até, sei lá, iníciozinho da pré-adolescência, você aprende coisas. E aí, sim, com a sua vontade, né? Até esse momento você não tinha vontade, né? Apareceu ali, você vai aprendendo e tal. Depois você aprende a selecionar certas coisas de acordo com o seu gosto e você vai aprendendo certas normas sociais, digamos assim. Você começa a entender que certas coisas dão certo, certas coisas podem, certas coisas não podem. E aí vai formando uma espécie de padrão dentro da cabeça da criança. Essa é a camada 3. Na camada 4, ela busca por afeto. Então ela vai tentar ser validada o tempo todo de acordo com aquilo que ela faz. Você lembra que ela descobriu certas coisas, né? Ela fez certas coisas, testou aqui, testou ali, descobriu, beleza. Na quarta camada, se os pais não conseguem validar a criança, ela pode começar a entender o que é infelicidade. Na pré-adolescência, né? 8, 9, 10 anos, alguma coisa desse tipo. Então, essa validação ela precisa ser preenchida. Você precisa de um adulto que olhe para você e que te ache legal, que te ache bacana, que te dê encorajamento, que te dê certos componentes ali para que a sua camada da personalidade, sua camada 4, esteja concretizada, né? E aí na camada 5 a gente já começa a falar sobre testar a força no mundo, né? A partir do momento que você tem a validação dos seus pais, que aquilo não é um problema mais para você, você preencheu aquilo, que você se satisfez com aquilo, que aquilo se tornou alguma coisa, né, trivial para você até, né? Você começa a entrar na adolescência, que é quando você começa a testar sua força no mundo. Você descobre que seu pai não é seu herói, sua mãe não é sua grande heroína, e aí você descobre que existe um mundo lá fora, você começa a admirar outras pessoas que não sejam seus pais, e aí surge um certo conflito, né? É normal que o jovem, o adolescente, no início da adolescência, ele crie conflito porque ele está testando para ver qual é o tamanho dele de fato, né? Até onde eu consigo mover essa pedra? Será que eu consigo mover essa pedra morro acima? Ou será que eu só consigo mover morro abaixo porque eu sou um fraco? Será que de certas situações eu preciso sempre do meu pai, mesmo que eu não admita? Ou será que eu consigo resolver coisas sozinho? E aí começa, né, até aquela fase de ter vergonha dos pais, de ter toda aquela questão, né? Então é normal que exista um certo distanciamento
afetivo dos pais, porque ele já entendeu que ali é um ponto ganho, né? Ele sabe que os pais, né, o pai e a mãe vão amar ele, né, se isso foi preenchido. Ele sabe que aquilo ali está garantido e, portanto, ele vai tentar buscar outras coisas, né? Essa é a camada do enfrentamento, né? A adolescência. Na sexta camada, você já aprendeu alguma coisa, você sabe fazer alguma coisa de útil e você consegue fazer, você tem uma certa ocupação, mesmo que não seja um trabalho, por exemplo, com curso superior, enfim, não tem nada a ver com isso exatamente, mas você consegue ser útil para alguém e você consegue pensar que, cara, eu posso usar essa minha habilidade para conseguir fazer dinheiro e aí ter uma independência. Nesse momento, o objetivo, né, a principal motivação da pessoa não é mais enfrentar o mundo. Ela sabe que ela consegue vencer certas coisas, que ela não consegue vencer certas coisas, e se a quinta camada foi realmente suprida, ela começa a pensar, cara, agora eu preciso sobreviver, preciso batalhar, preciso correr atrás, preciso fazer dinheiro. Né? Essa é a motivação da sexta camada. A sétima camada, depois que a pessoa já aprendeu um ofício, já começou a entender, sabe que consegue ganhar dinheiro, sabe que de alguma forma ela consegue se virar, mesmo que talvez ali naquele emprego ela, né, pode, sei lá, se a empresa mandar ela embora, ela consegue ir para outro lugar, ela sabe que ela tem essa capacidade, ela sabe que ela consegue ser útil, ela vai para a sétima camada, que é uma camada de papéis sociais, né? Você, enquanto indivíduo inserido numa sociedade, e aí você vai desenvolvendo esses papéis sociais. Então você tem um papel social no trabalho, você tem um papel social como pai, você tem o papel social como vizinho, tem o papel... Então aquilo começa a abrir um leque de possibilidades onde você passa a ter uma função específica em cada situação. Papel social de filho, né? Então é basicamente isso. E aí, a oitava camada, a gente já vai falar não é enfrentamento, não, a palavra que eu queria falar, é como uma pessoa se vê diante da morte, né? A pessoa já consegue ter uma consciência de que a vida ela vai acabar eventualmente e ela consegue raciocinar, tentar raciocinar como é que ela, né, vai lidar com aquilo, como é que ela se vê diante da finitude da vida. Mas isso não é importante pra gente agora, eu queria falar até a sétima, porque da quarta até a sétima é que é particularmente complicado. Depois que a pessoa chegou na sétima, basicamente o resto ele vai, né, se a pessoa tem uma personalidade desenvolvida até a sétima, o resto, se ela quiser desenvolver, né, nona, décima e tal, ela consegue, tá? Ela já demonstrou maturidade para isso. Só que e até a quarta, né, da primeira até a quarta também vai mais ou menos no automático, porque é o desenvolvimento normal. Da quarta até a sétima é que vem um limbo, e principalmente no nosso tempo, né, que é quando a gente passou a valorizar tudo que é prazeroso, a gente passou a valorizar tudo que é feito de qualquer jeito, né, arte, né, música, filme, séries, novelas, né, tudo que é completamente babaca, a gente começou a valorizar, e aí a gente tem um relativismo em cima disso. Não, todas as músicas são legais, eu sou bem eclético, tudo é a mesma coisa, não existe arte melhor, arte pior. Pior não, né? Pior. Não existe bem ou mal. E aí as coisas vão assim, cara, e no fundo, a gente começa a ficar muito maluco, a gente sai do eixo mesmo, né? E quando a gente vai criar um filho, onde a gente não consegue validar certas coisas nele, na quarta camada, por exemplo, aquilo vai ficar faltando, né? De alguma forma aquilo vai ficar faltando. O Olavo até cita que na quarta camada, quando o filho não é validado no sentido de encorajamento, não só no encorajamento, né? Mas quando ele não é validado de várias formas, talvez, né? Se ele tiver um gap naquilo ali, se ele não conseguir concretizar a quarta camada, é muito provável que ele só consiga resolver isso com terapia. Ele fala isso no documento, né? E aí da quinta para frente e tal vai ser mais problemático ainda. Então existe um limbo entre a quarta camada e a sétima camada, que é meio que nevrálgico, assim, porque as pessoas param na quarta e ficam ali para sempre. E aí é por isso que a gente tem hoje pessoas de, sei lá, 35, 40, 50 anos, que você conversa com a pessoa e parece estar falando com um adolescente. Por quê? Porque não conseguiu desenvolver a maturidade que essa evolução dentro das camadas
que até muito tempo atrás, né, até muito tempo assim, né, sei lá, nos anos 60, 70, essas gerações mais antigas, essa evolução das camadas caminhava muito passo a passo com a evolução cronológica da pessoa, né? Você pega uma pessoa nos anos 60, por exemplo, que estava fazendo, sei lá, 17, 18 anos, ela já estava buscando sair para o mundo para testar sua força, para conseguir um emprego, para conseguir se sustentar. Hoje em dia que a gente tem o pessoal chama de geração nem, né? Que é o pessoal que não está nem trabalhando, nem estudando, e que vai ficando na casa dos pais e tal, né? Teve um pico agora, o último estudo que teve, foi esse ano mesmo, não vou lembrar qual mês, acho que foi em março ou abril, que deu aí 30 e tantos por cento dos jovens eles falam até 29 anos, eu acho, 25 anos, alguma coisa assim, que já é um absurdo, né? 30 e tantos por cento desses jovens não estão nem aí para trabalhar, para vencer na vida, para dar um jeito na vida, para casar, para ter filho, para subir no emprego, não é nada. Eles estão dentro de casa, basicamente jogando videogame no quarto deles lá, que está dentro da casa dos pais. Então é claro que houve um descolamento muito grande de um tempo para cá. Por isso que ele fala que a evolução das camadas, o Olavo fala isso, que ela, em tese, teria que ser alguma coisa cronologicamente compatível, né? Só que a gente teve essa ruptura. E essa ruptura, ela causa muitos problemas, porque você fala assim, cara, mas aí é porque a pessoa está virando um imaturo, e aí não é problema meu, porque eu faço a minha própria evolução aqui, eu corro atrás, eu dou um jeito, e os outros que se ferrem. Então, o problema é o seguinte, você precisa conviver com as pessoas, né? Infelizmente, a gente não vive numa bolha. Então, daqui a pouco você está abrindo uma empresa, seu negócio está crescendo, você vai precisar contratar. Você vai contratar um débil mental qualquer, porque não tem outro, né? E a realidade das pessoas que estão contratando hoje em dia é basicamente assim. São pessoas que contratam, às vezes, uma pessoa que está muito abaixo do que ela precisa, mas porque não tem outro. E os outros que apareceram estão tão abaixo quanto. Então, acaba sendo um problema quase que civilizacional mesmo, né? E eu acho que precisa ser feito um trabalho urgente para tirar essas pessoas da quarta camada, levar elas até uma sétima camada, pelo menos. Então, a ideia de conhecer a teoria das 12 camadas, ela passa por fazer a pessoa evoluir, né? Por fazer a pessoa tirar ela de uma condição de um atraso de maturidade, um atraso de desenvolvimento que é patológico na sociedade, que a gente, não só no Brasil, mas o mundo inteiro está meio maluco desse jeito, né? Então é muito importante que a gente converse sobre isso, porque isso é muito pouco falado, é uma teoria relativamente nova, né? Não sei exatamente quando que o Olavo desenvolveu isso, mas eu imagino que não seja muito antes dos anos 90, por exemplo. Deve ser de 90 e poucos para cá, sei lá. Tô chutando, tá? Mas não é nada antigo, assim, não é um troço assim, fala, caramba, isso tem 100 anos e tal. Não, é um negócio novo. Então, obviamente, muita gente não vai, apesar da grande divulgação que tem, né, da teoria das 12 camadas, para um monte de influencer que era aluno do Olavo, um monte de pensador que era aluno do Olavo, ou então que lê os livros dele, gostou da teoria dele, divulgam muito isso, mas isso até então, né, até 2023, que é quando a gente está, isso é um negócio muito de bolha, né? Então a gente precisa tentar levar isso e às vezes até tentar esconder o nome do Olavo, porque a pessoa, quando ouve o nome do Olavo, já bate a porta na cara, né? Então, de repente, até tentar tirar o nome do Olavo do negócio e entregar a mensagem, porque isso funciona, tá? Isso funciona muito. Você pega um texto do cara e mostra para uma pessoa que você sabe que odiaria ele, que odeia ele, e a pessoa tende a concordar com ele, tá? Isso é um teste que já foi várias vezes feito, refeito com várias pessoas. Isso acontece, tá? Isso é muito comum. Então, de repente, tentar isso aí, mas se você acha que é uma pessoa que é mais ou menos neutra, que não acha nem bem nem mal dele, manda o podcast que já aí tem bastante coisa aí que dá para a pessoa pelo menos saber do que se trata, né? Então é isso aí, uma pequena introdução sobre as 12 camadas. Eu acho que isso é muito importante. Num próximo episódio eu vou falar mais especificamente, e aí eu vou trazer, né, de novo, vou pegar os trechos do documento, vou ler a parte da quarta, quinta, sexta e sétima camada, e aí a gente vai conversando, tá? Vou ver se eu consigo organizar isso daí.
E é isso. Muito obrigado e até a próxima.